Coríntios, capítulo 4, versículo 8 ao 18. Diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, é sobre a Tua palavra que nós nessa noite queremos, ó Deus, meditar, refletir e entender melhor o sentido da vida, porque é a Tua palavra, Senhor, que nos ensina quem nós somos, ó Deus, e qual o caminho que precisamos percorrer na nossa vida. É a Tua palavra, Deus, que nos ensina a lidar com conflitos, com dificuldades, com lutas, com problemas. É a Tua palavra que nos ensina, Deus, a lidar com a escassez e também, ó Deus, quando não nos falta nada e quando sobrepuja. Deus, que a Tua palavra em todo momento venha nos ensinar a forma, ó Deus, de ser, de agir e de reagir. E que nessa noite o Teu Espírito Santo, que é o Consolador, possa, ó Deus, trabalhar na nossa razão, na nossa emoção e no nosso entendimento. Fala aos nossos corações, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, queridos, em nome de Jesus. Estamos diante de um tema, querido, que tem causado muita aflição na sociedade, onde pessoas, nos dias de hoje, não sabem enfrentar problemas, dificuldades, lutas, onde pessoas são tomadas pela ansiedade e onde a ansiedade, o próximo passo para aqueles que realmente creem em Deus, caminham com Deus, andam com Deus. 1 Pedro, capítulo 5, ele já diz que quando a ansiedade chega à minha porta, quando a ansiedade vem até mim, eu preciso pegar essa ansiedade e lançar sobre o Senhor, porque Ele tem cuidado de mim. A palavra de Deus em todo o Evangelho, né, no começo de Mateus, indo até o finalzinho de João, ele vai nos apresentar Jesus como bom pastor. Aquele que cuida da sua ovelha, aquele que trata, é aquele que ele tem 100 ovelhas e ele deixa as 99 no redil e uma se perdeu e ele vai atrás daquela uma, porque ele não quer perder nenhuma só ovelha que ele tem. Essa figura está dizendo que Jesus, ele é o bom pastor que não deixa nenhuma ovelha para trás. Mas mesmo nós reconhecendo que Jesus é o bom pastor que cuida de todas as ovelhas, que não deixa nem mesmo uma se perder, nós olhamos para um cenário de dificuldade da nossa vida e nós nos desesperamos em vez de olhar para Jesus e reconhecer: está aqui diante de mim o bom pastor que vai cuidar da minha vida, independente da circunstância. E é diante dessa realidade que nós precisamos olhar para a palavra de Deus e encontrar as respostas para a nossa vida. Mas o que acontece nos dias de hoje é que muitas das vezes o problema, a dificuldade, a luta, a crise tem se instalado na nossa vida e nós não conseguimos olhar para a palavra de Deus e entender que na palavra de Deus nós encontramos o bom pastor que irá cuidar da nossa situação. Mas o desespero toma conta, a ansiedade toma conta. E quanto mais quando acontece uma perda, e uma perda que vai gerar um trauma na nossa vida. Por isso, eu escolhi esse texto aqui de 2 Coríntios, capítulo 4, onde o apóstolo Paulo está tratando algumas coisas com a igreja de Corinto. E se a gente volta ao contexto histórico aqui de Corinto, é necessário entender que essa aqui já é a quarta carta
que Paulo está mandando para a igreja em Corinto. Paulo tinha mandado uma primeira carta que se perde, aí a segunda carta é o que nós temos como 1 Coríntios. Paulo envia uma terceira carta que também se perde e depois envia 2 Coríntios. 2 Coríntios já é a carta do amor. As cartas anteriores eram cartas duras, eram cartas que Paulo olhava para a igreja de Corinto e dizia: está tudo errado nessa igreja, vamos recomeçar, vamos resetar essa igreja, porque vocês ainda não entenderam o que é ser crente. Mas a carta de 2 Coríntios é uma carta que Paulo já está vivendo um outro momento com a igreja de Corinto. Um momento onde já começaram a entender o que é ser crente, onde eles começaram a caminhar, a fazer a obra de Deus, mas ainda precisava de alguns ajustes. E isso já ensina algo para mim e para a sua vida, querido. De tempo em tempo eu preciso de ajuste. De tempo em tempo eu preciso olhar para a minha vida, fazer o check-up, observar como que eu estou, como que o mundo está transformando as minhas convicções, porque é dessa maneira que eu deixo de olhar para Jesus como bom pastor. Jesus, eu tenho a ideia que Ele é o bom pastor, mas eu passo por tanta luta, eu passo por tanta dificuldade, eu passo por tanta situação adversa, que eu não consigo mais olhar para Jesus como o bom pastor. Ainda que eu esteja na igreja, ainda que eu trabalhe no ministério, ainda que eu tenha uma palavra de vitória para o meu irmão, mas eu não consigo mais ver Jesus como o meu bom pastor. Eu não consigo ver Ele como aquele que cuida da minha vida e cuida da minha vida como um todo. Não é um fragmento da minha vida, mas Ele cuida da minha vida como um todo. Ele cuida em cada área, em cada momento, em cada instante e em cada fase da minha vida. O Senhor, Ele se preocupa com a minha vida. Mas há um momento que eu não consigo mais perceber isso. E é sobre isso que o apóstolo Paulo está tratando com a igreja em Corinto. Ele vai dizer para a igreja em Corinto: olha aqui, vocês aceitaram a Cristo, vocês querem caminhar com Cristo, mas entenda que na dinâmica da vida, no decurso da vida, vai acontecer que em alguns momentos vocês serão tribulados. Mas ele diz: porém não angustiados. Há algum momento que vocês estarão perplexos, e há muitas coisas que nos deixam perplexos. Há muitas coisas que nós olhamos e dizemos: como que isso está acontecendo? O fim do mundo está chegando, Jesus está voltando, só pode ser. Mas ele diz que muitas coisas podem me causar perplexidade, mas não pode angustiar a minha alma. Há pessoas que passam da perplexidade para a angústia em 2 segundos. Eu fiquei perplexo e no mesmo momento que eu fiquei perplexo, eu também já estou angustiado. Eu não consigo mais pensar, eu não consigo mais raciocinar, eu não consigo mais andar, eu não consigo mais fazer nada. Me paralisa a perplexidade. E o texto ele continua: porém não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Está dizendo que para cada situação da vida, querido, há um agir de Deus também para a nossa vida. Não é somente o sofrimento. Em meio ao sofrimento, há a mão de Deus te protegendo, te guardando, te dando estratégia para sair do sofrimento. Em meio ao sofrimento, em meio à angústia, em meio à dor, há também uma palavra de alento da parte de Deus, há um abraço do irmão, há alguém para te ajudar em meio a isso. O texto ele está dizendo que haverá isso em nossas vidas, mas isso não pode ser o fim. Mesmo que não seja o fim da sua vida, mas seja o fim de roubar a tua alegria, a tua esperança, a tua vontade de prosseguir. Há pessoas que não têm mais vontade de levantar da cama pela manhã, pela luta, pelo problema, pela situação que está passando. De dizer: pastor, eu não aguento mais essa situação na minha família, eu não aguento mais essa situação no meu emprego, eu não aguento mais essa vida financeira que não avança, que não vai, que não acontece. E isso tem roubado a tua alegria, tem roubado a tua esperança. Em alguns momentos você diz e pensa: será que vale a pena continuar servindo a Deus? Será que vale a pena continuar indo à igreja? Será que vale a pena hoje? O pastor vai pregar aquilo lá tudo de novo, mas nada acontece na minha vida. Sabe, querido, quando a gente começa a pensar desse jeito, quando a gente começa a pensar dessa forma, é porque a gente não mais está compreendendo o que está falando aqui. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8. Que ele está dizendo que há alguns sentimentos que vão tentar roubar
a nossa tranquilidade. Há algumas circunstâncias da nossa vida que vão tentar roubar a nossa esperança. Há algumas situações que nós iremos passar e são inevitáveis. Entenda que há situações que causam dor, que serão inevitáveis passar. Mas que eu preciso passar por ela e entender que isso não muda a figura, que Cristo continua sendo o bom pastor. Se há algo que eu começo a orar, a clamar, a interceder e aquilo não acontece, Cristo não deixa de ser o bom pastor, Ele continua sendo o bom pastor, o Senhor de todas as coisas, e Ele sabe o momento e a hora certa de responder aquele clamor. Mas eu preciso continuar a minha caminhada. Há uma frase de um autor desconhecido, que ele diz assim, que Deus sempre nos dá conforto em meio à tristeza, paz em meio à tempestade, estabilidade em meio às mudanças, perdão em meio ao pecado e amor em meio ao ódio. É esse Deus que tem uma resposta para cada cenário da nossa vida. Não há um momento da sua vida que você esteja sozinho. O que acontece em alguns momentos é que nós queremos uma apresentação de forma diferente. Nós nos tornamos muito hollywoodianos na nossa vida. Nós queremos o Deus de Hollywood, nós queremos a ação da novela das 9, e Deus, Ele está ali do seu lado, falando contigo, batalhando contigo, andando contigo, impulsionando contigo, falando, não pare, não desista, continue, e a gente nem percebe que é Ele que está te dando força, que é Ele que te fez sair hoje da sua casa e vir até essa igreja, que se fosse por você mesmo, você estaria lá no sofá, quietinho. É Deus que nos impulsiona, é Deus que nos faz caminhar, é Deus que nos faz avançar em tudo na nossa vida. Mas é preciso ter esse sentimento e esse entendimento, que Deus, Ele é o bom pastor, que cuida da nossa vida nos mínimos detalhes. Salmo 56, versículo 8, o salmista, com uma alma grata, ele declara ao Senhor, registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teus odres, acaso não estão anotadas em teu livro? Cada lágrima. O salmista, ele está dizendo, depois da resposta, ele está dizendo, Senhor, eu bem sei que cada oração que eu faço, que cada clamor que eu levanto, o Senhor tem escutado e tem recolhido cada lágrima que eu tenho derramado. Eu não posso deixar de crer nisso. O passar dos dias tentam nos roubar isso, mas fé é o firme fundamento daquilo que eu creio. Eu não estou vendo, mas eu sei que Deus trabalha, eu sei que Deus age, eu sei que Deus opera, eu sei que Deus vai fazer. Se eu olho para a minha própria vida, eu olho para trás e eu posso reconhecer o agir de Deus na minha vida. Cada um de nós, quando olhamos para trás da nossa vida, nós temos pelo menos um milagre para contar. Nós temos pelo menos uma experiência para contar, que Deus já fez, que Deus já realizou, que Deus se revelou como Deus na nossa vida. Nós não podemos deixar que a perda, nós não podemos deixar que uma eventual dificuldade venha nos roubar a alegria, venha causar uma desestabilidade emocional. Precisamos entender e colocar em prática o que a palavra de Deus está dizendo. Versículo 8, versículo 9 fala sobre isso, sobre as dificuldades, sobre as lutas. E o versículo 11 vai dizer assim, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte. Paulo está falando sobre esse desejo de adorar, de servir a Deus e de evidenciar o novo nascimento. Novo nascimento é quando eu morro e Cristo começa a viver a partir de mim. Ele está dizendo que ele acorda todos os dias, entregando a vida dele à morte. Ele está dizendo que todos os dias ele não acorda para viver para ele, mas ele acorda para viver para Deus.
Então ele já pega todas as angústias que ele tem, todas as dificuldades que ele tem, tudo aquilo que poderia fazer ele ficar na cama, ele pega aquilo, lança sobre a cruz de Cristo e diz: vou viver esse dia para a glória de Deus. E é dessa forma que o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Corinto: vocês precisam morrer a cada dia para vocês, para viver para mim. E é dessa forma que nós conseguimos superar perdas, dificuldades, problemas e situações que nós julgamos que necessitamos muito. Porque há muitas coisas que nós necessitamos, que nós achamos que necessitamos, mas que é pura vaidade. Nós vivemos em uma geração onde o capitalismo tem tomado conta. O capitalismo mede as pessoas pelo que ela tem, pelo que ela conquista. E tem pessoas que estão querendo conquistar coisas que na verdade nem precisam. Mas porque aquilo vai aumentar o status, porque aquilo aumenta a notoriedade, porque aquilo me faz ser mais notado na rua, ser mais notado na igreja, ser mais notado no local de trabalho, ser mais notado no condomínio. Tem pessoas que olham e já ficam pensando: qual vai ser a minha próxima aquisição, o que eu preciso comprar, o que eu preciso, para isso aqui até melhorar a minha autoestima. E isso começa a causar uma angústia na pessoa. Ela deixa de viver para Cristo, ela deixa de viver para o propósito de Deus e começa a viver para os seus próprios propósitos. Começa a viver para o seu próprio desejo, para aquilo que ela deseja, para aquilo que ela quer. E o texto do versículo 11 está dizendo: eu preciso todos os dias morrer para que Cristo viva através de mim. Esse desejo, ele só acontece, querido, quando nós encontramos na vida propósito. Quando a minha vida não é mais para repetir dias, um após o outro, mas tem um propósito. Eu preciso comunicar Cristo através de mim. As pessoas precisam ver Cristo através de mim. As pessoas precisam reconhecer que eu estou aqui nesse mundo, não a passeio, mas eu estou aqui nesse mundo com uma missão, com um objetivo. Quando eu começo a pensar desse jeito, dessa maneira, eu não tenho tempo para ficar chorando pela perda, pelo problema, pela angústia, mas eu me levanto para fazer a obra de Deus. Certa vez, uns homens pararam e perguntaram para Jesus: Jesus, o que nós precisamos fazer para te seguir? E Jesus olhou o coração daqueles homens e reconheceu que eles não queriam seguir pelas pessoas, por anunciar o Evangelho, mas Jesus reconhece que eles queriam segui-lo por conta da notoriedade. E Jesus expõe a realidade para eles. Jesus diz: olha, eu estou aqui pregando, agora tem uma multidão me ouvindo, todo mundo está aqui em busca do pão, em busca da cura, mas quando todo mundo for embora, eu não tenho nem onde reclinar a cabeça, porque eu não vivo para adquirir coisas, eu vivo por uma missão. E é isso que Deus ele espera de cada um de nós: missão. Não é o abandono da sua vida pessoal, não é o abandono da tua profissão, mas é você atrelar a sua vida à missão. É necessário fazer isso. Você precisa ser um médico missionário, um engenheiro missionário, um motorista missionário, um advogado missionário, um comerciante missionário. Você precisa ser aquele que anuncia o Evangelho, o reino, proclama com a sua vida. Haverão momentos que você não vai precisar falar, mas as pessoas vão ver que você é diferente. Há um brilho, a forma que você fala, a forma que você expõe é diferente. É porque há Deus na sua vida. Quem tem uma vida com propósito, supera perdas, supera traumas emocionais. Porque entende que aquilo dali é um percalço a ser superado, é algo a ser desviado. Porque você não pode parar, você tem que continuar fazendo, porque o Senhor te chamou para fazer uma grande obra. Isso acontece com Neemias. Neemias está reconstruindo os templos de Jerusalém. Ali fazem uma emboscada para ele, Tobias, Sambalate, e Neemias dá um recado para eles: não posso ir até aí, porque eu estou envolvido numa grande obra. Guardadas as devidas proporções, querido, nós precisamos olhar para as nossas perdas, para os nossos problemas, para as nossas angústias, quando elas tentam nos fazer parar.
Eu preciso olhar para elas e dizer: eu não vou atentar para vocês, eu não vou olhar para vocês, porque o Senhor tem me chamado para fazer uma grande obra. É necessário continuar. Diz o salmista que era chorando, que eles iam levando os seus feixes. Mas quando o Senhor operou, quando o Senhor fez, quando o Senhor realizou, eles voltaram sorrindo com a sua vitória nas mãos. Mas não houve paralisia, não houve desistência, não houve um momento que a crise me venceu, porque a crise, ela paralisa, a crise paralisa a tua forma de pensar e os teus pés de andar. E é isso que um trauma pode fazer, é isso que uma perda pode fazer. A perda faz a gente desvalorizar o que a gente tem. Uma perda, você começa a olhar em volta e você não valoriza mais ninguém. Você não valoriza mais nada do que você tinha, porque você teve uma perda. Jesus, quando ressuscita a filha de Jairo, houve um tempo para eles saírem ainda daquele estágio de letargia. Jairo tinha pensado que a sua filha já tinha morrido. Jesus ora por ela, ela ressuscita, e Jairo e a esposa ficam olhando ali para ela, e Jesus fala: dá de comer, porque ela vive, ela não está mais morta. O problema já tinha acabado, e eles permaneciam paralisados. Há situações na nossa vida que acontecem da mesma forma. Deus já agiu, Deus já operou, e nós permanecemos paralisados, devido à crise, devido ao problema, devido àquela situação que nos acometeu. Eu preciso de propósito na minha vida. Eu preciso saber o porquê. Todas as quarta-feiras eu me arrumo e venho para essa igreja. Eu preciso saber porque domingo eu repito esse caminho. Eu preciso saber porque eu faço parte de um ministério. Eu preciso saber porque que eu leio essa Bíblia. Eu preciso saber porque antes de dormir hoje, quando chegar em casa, eu vou dobrar o meu joelho para orar. Se isso realmente tem vida, ou se isso se tornou um piloto automático na minha vida. Eu preciso vida no que a gente faz, e é o propósito que traz isso. E propósito, eu preciso de propósito, mas eu preciso também de entusiasmo nas coisas que eu faço, querido. Há muitas pessoas que faltam entusiasmo naquilo que faz. Ah, pastor, tem que fazer isso daqui, vou fazer. E pega aquilo dali e faz, e tira até um 6,5. E aí a pessoa fala: ah, foi 6,5. E a pessoa diz: ah, 6,5 tá bom, pastor, deu para passar, tá de bom tamanho. Falta entusiasmo. Tudo que eu vou fazer na obra de Deus, na casa de Deus, eu preciso lembrar de Cristo. O que Ele fez, o que Ele realizou, o que Ele passou. E isso tem que gerar em mim entusiasmo. Isso tem que causar em mim um impacto independente daquilo que está passando na minha vida, porque isso aqui vai acontecer. O texto lá do versículo 8 já me diz: haverá angústia, haverá tribulação, haverá momento de perda, haverá momento que você vai estar vivendo não numa zona de conforto, mas sim no desconforto. Mas o Senhor ainda assim te chama para continuar fazendo a obra dEle. Entusiasmo no que a gente faz. Uma vida que inspira outra vida. Você já parou para pensar que a sua vida, ela pode inspirar outra vida, ou a sua vida pode gerar paralisia em outras pessoas? Há pessoas, se eu passasse aqui o filme da vida dela ali naquele data show, haveriam pessoas que iriam chorar, iam sair daqui entusiasmadas. Haveriam pessoas que iam olhar a vida da pessoa e iam dizer: meu Deus, eu quero ser mais crente, eu quero servir a Deus, eu quero mudar o cenário, o rumo da minha vida. Mas também haveriam pessoas que, quando passasse o filme ali, a pessoa diria: meu Deus do céu, precisamos fazer uma campanha de oração por ele. A minha vida e a sua vida precisa inspirar outras vidas. A minha vida e a sua vida precisa ser um imã que atrai pessoas para esse lugar. A minha vida e a sua vida precisa ser um outdoor que declara que Jesus é o bom pastor, independente do momento da minha vida. Eu olho para a minha vida, eu não tenho tudo o que eu tenho.
Eu olho para a minha vida, eu vejo que precisa acertar essa outra situação aqui, mas isso não rouba o meu entusiasmo, não rouba a minha vontade, não rouba o meu propósito. Eu continuo com a mesma alegria fazendo a obra de Deus, superando. Em alguns momentos não será fácil, talvez você não consiga sozinho fazer isso, mas você tem uma comunidade de irmãos para isso. Nós não somos uma igreja somente para se reunir para culto. Nós somos uma igreja para se ajudar, se estimular um ao outro. Você não vai conseguir caminhar com os 2.000 dessa igreja. Até seria difícil, né? Já pensou? Você fazer um aniversário e convidar 2.000? Fazer uma conta rápida de comprar 20 salgadinhos para cada um? Jesus amado. Se a família tiver 5 pessoas, 5 aniversários no ano, não tem 13º que aguente. Então não dá para caminhar com os 2.000. Mas, querido, dá para caminhar com 3, dá para caminhar com 4, dá para caminhar aí, se você for muito popular, com uns 50. Dá para caminhar. Mas a gente cria um estereótipo e a gente diz, não, a igreja é muito grande, pastor, eu me sinto sozinho, eu me sinto solitário. Mas, querido, também não tem como ser amigo dos 2.000. Mas o Senhor tem colocado alguém do teu lado para caminhar contigo. O pastor não ligou para você, o bispo não ligou para você, o diácono não ligou, o líder não ligou, mas o teu amigo ligou, e você desvaloriza a ligação do teu amigo só porque o bispo não ligou para você. Deus está mandando o teu amigo, incomodando o teu amigo para ligar. É porque o bom pastor tem as formas dele de cuidar das suas ovelhas. E a gente começa a desenvolver uma doença na alma. O coração começa a adoecer. A gente começa a ter uma outra visão da igreja, uma outra visão de Jesus. E a gente começa a fazer o caminho de afastamento. Tendo a cura, estando no hospital, a gente adoece a ponto de morrer. É preciso propósito, é preciso entusiasmo, e é preciso equilíbrio na nossa caminhada com Deus. Equilíbrio para entender que não é nem 8 e nem 80. Entender que não é nem esquerda e nem direita. Entender que é bom senso. Que eu preciso ouvir a voz de Deus. Que é Deus que dá a última resposta. Que é Deus que fala e que muitas das vezes eu preciso aquietar meu coração, as emoções que querem roubar o meu entendimento. A empolgação rouba a sensatez. Vira aí para quem está do seu lado e fala isso. A empolgação rouba a sensatez. Você já viu que você é empolgado, você fala demais da conta? Quando você está empolgado com alguma coisa, você recebe uma notícia. A gente tem um exemplo na palavra de Deus de Jefté. Jefté ficou muito empolgado. E ele faz um voto, ele diz, Senhor, se eu vencer essa batalha, a primeira pessoa que vier, eu vou sacrificar ela ao Senhor. E ele ganha a batalha, ele vem todo feliz, ele vem todo alegre. E quem vem ao encontro dele? A filha. A empolgação rouba a sensatez. Eu preciso ser consciente no que eu falo, no que eu digo, como eu procedo, a maneira como eu faço as coisas na vida. Isso se chama equilíbrio. Isso eu só consigo com a ajuda do Espírito Santo. É o Espírito Santo que me ajuda. Isso não é temperamento, porque tem pessoas que confundem isso com temperamento. Se a pessoa é muito calma, se a pessoa é muito tranquilo, a gente logo taxa ele. É uma pessoa equilibrada. Não, isso não tem a ver com temperamento. Isso tem a ver com a ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. É o Espírito Santo que muitas das vezes coloca, a gente quer falar, quer dizer, quer explodir, o Espírito Santo vem. Não é hora de falar. É o Espírito Santo que pega também aquela pessoa que é quieta, tímida, aquela pessoa que quase não fala. No turbilhão, no problema, aquela pessoa que nunca falou, você não conhece nem a voz da pessoa. O Espírito Santo toma aquela pessoa e ela fala. É
quando o Espírito Santo diz, é quando ele fala. Nós temos uma geração de pessoas doentes no emocional, pessoas traumatizadas na igreja. Temos um número assustador de 40 milhões de desigrejados. Pessoas que declaram que o problema está na igreja, mas na verdade, quando nós vamos lá revirar a vida da pessoa, tem um grande trauma com a igreja. E isso é porque em algum momento faltou equilíbrio na caminhada. Faltou ser tratado com o Espírito Santo. Nós somos de uma denominação pentecostal, e o pentecostalismo, em dado momento, mudou um pouco essa imagem do Espírito Santo, que o Espírito Santo é só o agente do poder na igreja. O Espírito Santo é aquele que solta a bomba, faz todo mundo falar em línguas, que faz com que eu saia para pregar, evangelizar. E a gente esquece que o Espírito Santo também é consolador. O Espírito Santo é como se eu e você tivéssemos à disposição um psicólogo 24 horas para conversar comigo, para dizer como que eu tenho que agir, para mostrar qual é a atitude certa. Tenho falado isso aqui algumas vezes desse púlpito. Nós somos seres altamente complexos, somos complexos demais, vivendo em um mundo mais complexo ainda. Se somar isso, eu nem sei o que dá. A nossa complexidade com a complexidade do mundo que a gente vive. Se não for o Espírito Santo a estabilizar isso, nós somos bombas relógios andando. Um querendo explodir o outro. Um querendo gerar problema com o outro. Um desconfiando do outro. E todo mundo com problema emocional. Todo mundo com a alma doente, com o coração doente. Por isso que o apóstolo Paulo fala, enchei-vos do Espírito Santo. Não há como passar um dia sem se encher do Espírito Santo. Não há como passar um dia sem estreitar esse relacionamento com o Espírito Santo. Por isso que ele vai dizer aí no versículo 16, por isso não desfalecemos, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Ele está falando sobre uma possibilidade. O meu homem exterior, ele pode se corromper sim. Ele vai lidar com tantas coisas ruins, com tantas dificuldades, com tantas pessoas. Eu digo isso aqui na juventude, que a gente lida com pessoas que parece que vieram do céu. Pessoas que são anjos, que abençoam a minha vida. Você tem uma pessoa dessa na sua vida? Que parece um anjo, que abençoa a tua vida? Mas, querido, nós também nos relacionamos e há pessoas que parece que saíram do inferno agora. Você se relaciona com pessoas assim? Eu convivo aqui na igreja, eu trabalho aqui na igreja, mas quando eu saio 5 minutos, parece que eu fui ali na filial do inferno e voltei. A gente se relaciona com pessoas assim. E é muito fácil se corromper. É muito fácil falar, não, eu estou aqui, ninguém está me vendo, o pastor Renato não está aqui, o bispo não está aqui, pastor André não está, eu vou me corromper, não tem diácono, não tem líder, não tem nada. É muito fácil. Por isso que ele diz, não desanimamos, e por isso que todos os dias eu renovo o meu homem interior. Não tem como, querido, você viver desse culto aqui. Você pode estar dizendo, o culto está uma bênção, pastor, o louvor foi uma bênção, senti a presença de Deus, a palavra está falando comigo, eu ainda estou lembrando da palavra de domingo do bispo, mas ainda assim é pouco. Você precisa todos os dias renovar essa aliança com o Espírito Santo. Todos os dias você precisa dizer para o Espírito Santo, Espírito Santo, hoje foi complicado. Encontrei aí com os 15 do céu, mas os 5 do inferno que eu encontrei, bagunçou com a minha mente, bagunçou com o meu coração, e eu estou aqui meio perdido. E quanto mais você protela essa estada com o Espírito Santo, a tua alma vai piorando, o teu coração vai piorando, e você vai adoecendo. O Espírito Santo é o Consolador. É aquele que quer tratar contigo. Se tem conflito aqui dentro, o Espírito Santo ele quer tratar. Se tem conflito aqui na mente, o Espírito Santo ele quer tratar.
seja tratado nessa noite por Ele. Amém.